Conversar com o Dr. João Paulo, que é especialista em coluna vertebral. Não sei como que fala o seu nome, perdão. Bergamaschi. Ah, Bergamaschi, Bergamaschi. do jeito que escreve. Exatamente. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por ter vindo. Imagina, é um prazer estar aqui com você. E um prazer recebê-lo para falar sobre esse assunto. E já vejo aqui Vi que já tem de tudo aqui. um arsenal, Dr. João Paulo. Isso pode, isso não pode? Pode. Na maioria das vezes pode. A gente só precisa tentar entender o que é mais adequado para determinada situação. Perfeito. Entendeu? Então, existem assim muitos tipos de dores musculares. Algumas câimbras, algumas contraturas musculares, algumas dores por lesões musculares. Então, o diagnóstico ele é fundamental para a gente ver o que a gente vai usar desse arsenal todo aqui. Mas, por exemplo, doutor João Paulo, na minha ignorância, bolsa, na minha ignorância, não tem contraindicação. Não tem contraindicação, mas pode não melhorar. Então, muitas vezes é uma dor que melhora com gelo, não com bolsa quente. Aí eu ponho água quente, acentua a dor. Pode acentuar a dor ou pode simplesmente não melhorar. Que aí é foi frustrante. Vão. É frustrante. Assim como pomadas, emplastos, chás e etc. Agora, aquela primeira fileira ali é um pouco mais perigosa, né? Porque ela, além de, em algumas situações, não só não melhorar, elas podem causar algum efeito colateral, que são as medicações. Boa, doutor Então, João o problema de automedicação, ele é um problema mundial, vamos dizer assim. Então, essa primeira fileira a gente precisa talvez tomar um pouquinho mais de cuidado para poder utilizá-la. Que são ali os analgésicos e relaxantes musculares, podemos incluir aí anti-inflamatórios. Como é comum as pessoas se automedicarem, não, doutor João Paulo? Eu fico impressionada. É muito comum as pessoas irem na bolsinha de remédio que tem na cozinha, ver o que tem para dor e toma. Muitas vezes essa medicação pode não ser a mais adequada ou realmente pode causar algum problema para aquele indivíduo um pouco mais de idade que tem algum problema de saúde, problema no coração, problema nos rins. Então isso pode gerar alguma complicação mais séria. Tá. Esse tipo de medicação só depois da prescrição médica? O ideal seria tomar remédio somente após alguma prescrição médica. Mas e pomada? A pomada também não é inofensiva? A pomada, ela é mais inofensiva, vamos dizer assim, né? Porque ela tem um efeito mais localizado, é um pouquinho diferente do efeito sistêmico da medicação. Então, a pomada, a chance de dar algum problema é menor. O uso da pomada não é isento de efeitos colaterais. Não é? Não é. Podemos observar desde problemas alérgicos na pele, tá? Até mesmo alguma reação um pouquinho maior à substância que existe em determinada pomada. E o emplastro? O emplastro ele é muito utilizado. Ele vamos pensar muito mais parecido com a pomada do que a medicação via oral, tá? Só que os emplastros eles estão se desenvolvendo. Existe uma tecnologia envolvida nos emplastros que existem uma série de medicações novas desses novos adesivos. Então, também, da mesma forma, existem medicações à base de morfina que hoje em dia é adesivo. Obviamente isso não é tão fácil ser adquirido numa farmácia como um emplastro simples, normal, tradicional. Mas para o espectador também observar que os adesivos também eles podem causar algum tipo de efeito colateral. Então pode não ser tão inofensivo quanto o emplastro tradicional que tinha ali a sua função de imobilizar. Isso. Tá. Não é bem... Esse emplastro, a função principal dele não é bem imobilizar. Esse emplastro é mais para poder liberar alguma substância, algum medicamento, para poder agir através de uma absorção da pele, para poder agir num determinado ponto. Tá. Então, num determinado grupo muscular ou na coluna. Aí depende onde vai ser colocado esse emplastro. Temos aqui uma imagem que nos ilustra alguns pontos de dores musculares, que são causadas por tensão, é isso? Atividade é o mais comum, né? É o mais comum. Tensão é o mais comum.
Quem já não ficou sentado 2, 3 horas seguidas e não teve uma dorzinha, aquela dorzinha no pescoço, na cervical, até mesmo na lombar, no meio das costas? Então, a tensão muscular é a dor muscular mais comum. Atividade física desgastante. Então, fazer ginástica demais, sem orientação, também pode causar dor. Também, porque geralmente ocorre microlesões nas fibras musculares e isso causa dor. Tá. Uso de medicamentos também pode provocar dor muscular? Alguns medicamentos, nós estamos aqui exemplificando as estatinas e os corticoides, né, que são os corticosteroides. Eles podem promover uma fragilidade ou enfraquecimento, não só na musculatura, mas nos tendões. Então, além de alguma lesão muscular ou uma mialgia, que a gente chama uma dor muscular, pode causar algum tipo de lesão tendinosa, de tendão. Tá. Alterações na circulação sanguínea. Isso é um diagnóstico diferencial que é importantíssimo a gente sempre pensar, principalmente quando tem dor nas pernas, dor nos membros inferiores. Porque dependendo da comorbidade, do tipo de doença que o indivíduo tem, da faixa etária também, pode estar relacionado a alguma alteração de circulação. Doenças reumáticas infecciosas e problemas hormonais. Também é um pouco menos comum, mas dentro das possibilidades do diagnóstico diferencial da dor muscular, a gente sempre precisa lembrar. Tá. Os indivíduos que têm alguma doença reumática, reumatismo, eles geralmente têm dores articulares, são aquelas dores nas juntas, mas algumas regiões aí podem causar dor muscular também. Falando de cãibra, as cãibras podem ser causadas por estresse e fadiga muscular, desequilíbrio dos sais minerais e problemas circulatórios e nos rins. Isso. Doutor Cãibra nada mais é do que falta de oxigênio na musculatura, na célula muscular, ou um acúmulo de ácido lático, o famoso ácido lático, que ele é liberado realmente quando existe uma lesão muscular ou uma atividade extenuante dessa musculatura, e isso corre por todo o corpo, porque ele é liberado na circulação. A questão dos sais minerais, todos os sais minerais envolvidos no processo de contração muscular, eles podem causar algum tipo de cãibra. A gente fala mais de potássio, todo mundo fala de potássio. Não, eu estou com cãibra, então vamos comer banana que vai passar cãibra. Então, o potássio, ele é muito importante, talvez seja o mais comum, mas não sódio, cálcio e outros eletrólitos, eles são fundamentais para que realmente a gente evite cãibra. Tá. Então, a prevenção é o melhor remédio. Sem dúvida nenhuma. E problemas circulatórios e nos rins? Problema nos rins também, ele está diretamente relacionado, e de circulação, estão diretamente relacionados a excreção desses sais minerais do nosso organismo. Então, acaba sendo indiretamente um desequilíbrio de potássio, sódio, cálcio de algum outro sal mineral. Além disso, temos doenças neurológicas, diabetes e gravidez e medicamentos, diuréticos e estatinas. Isso, algumas doenças neurológicas podem afetar de uma forma assim, por exemplo, bastante impactante a questão de contratura muscular. Tem algumas, vamos dizer, algumas lesões neurológicas que o indivíduo ele pode ter uma dificuldade de contrair a musculatura. Ou o contrário, essa musculatura ficar num estado de espasticidade que isso acaba causando algum tipo de dor também. Diabetes e gravidez. Gravidez por toda a questão hormonal que acaba sendo alterada na mulher, tá? A questão mecânica também é fundamental, porque o nosso centro do eixo acaba mudando. Então, quanto maior a barriga, quanto mais avançada a gestação, a gente observa que a mulher ela precisa abrir as pernas para poder andar, anda com os pés um pouco, igual um pato, né? Que, essa margem bem característica. Então, existe uma causa hormonal e uma causa mecânica. O diabetes também, por uma influência diretamente nos rins, pode influenciar essa questão de excreção dos sais minerais.
E também algumas medicações que podem influenciar da mesma forma, de liberar, de liberação. Tudo passa pelo rim. Tudo passa pelo rim e algumas medicações elas podem controlar mais ou menos essa excreção. Keila, porque todo mundo diz que a banana evita cãibras. Questão do potássio. Bananas é rico em potássio e o potássio é uma substância fundamental para o processo de contração muscular. Então, a banana é mais comum, né? Mas tem outros alimentos, né? Que são ricos em potássio, tem até outros sais. Castanha, própria maçã, algumas outras frutas. Então, mas é o primeiro exemplo que eu acho que todo mundo lembra quando pensa em cãibra. E procede? Procede. Tá, perfeito. Próxima pergunta. Viviane, é verdade que tomar analgésico para dor muscular causada por atividades físicas pode atrasar a recuperação do músculo? O analgésico ele afeta menos do que o anti-inflamatório. Porque o que acontece? Quando tem alguma lesão muscular proveniente da atividade física, geralmente são microlesões. E essas microlesões elas são importantes para o processo de hipertrofia muscular. Então, quando essa microlesão se repara, a musculatura tende a aumentar. Então, o anti-inflamatório, pelo fato dele inibir esse processo inflamatório na musculatura, ele pode, de alguma forma, influenciar ou mascarar a recuperação do músculo. O analgésico menos. Então, se a gente optar por alguma medicação, se realmente for só uma dor muscular por atividade física um pouco mais intensa, talvez o analgésico seria melhor do que o anti-inflamatório. Ainda assim, pode ter algum dano colateral. A gente precisa dar preferência aos outros equipamentos que a gente tem aqui. Por exemplo, uma pergunta que sempre falam, né? Eu tenho que usar o gelo ou o quente? Ótimo. Isso é a dúvida geral. Todo mundo faz esse tipo de pergunta. Então, numa regra, para a gente poder ter assim na nossa cabeça, sempre que bateu, gelo. Algo um pouco mais crônico, um pouco mais arrastado, quente. Óbvio que tem algumas situações específicas que isso muda, mas sim, entorse, teve uma torção do tornozelo, uma lesão ligamentar, uma lesão muscular, gelo. Por quanto tempo? Gelo. O ideal é a gente fazer aí de 15 a 20 minutos a cada 2 horas no início, nos primeiros 2, 3 dias, talvez. É muito tempo, então é difícil todo mundo fazer dessa forma. Então o que a gente pede é tentar fazer o máximo que consegue. Então, entorse, bateu, gelo. Gelo. Preferência 20 minutos. Bateu a mão, basquete, vôlei. Tênis. Dor, às vezes aquela dor mais aguda do tenista, gelo. Quando que eu uso a bolsa quente? Quente quando que a gente começou a falar aqui no programa, aquelas dores musculares, tensão muscular. Tá? Parece que até o corpo pede, né? A hora que falou tensão, eu lembrei, um quentinho porque aqui. Relaxa. Exatamente, então, doutor. O quente, ele melhora a vascularização da musculatura e ele consegue relaxar a musculatura. E até em algumas situações de cãibra, às vezes a gente consegue até um resultado mais rápido usando a bolsa quente do que o gelo. Não, mas gelo na cãibra vai doer ainda mais. Eu tenho muita cãibra. Vai doer mais. Por quê? Porque vai... vamos dizer, prejudicar ainda mais a vascularização desse músculo. O gelo, mas o quentinho é gostoso. O quente não, o quente relaxa, então ele consegue sair da cãibra mais rápido. E o alongamento, no caso de cãibra, o alongamento também é fundamental para poder tentar relaxar de alguma forma essa musculatura. Doutor João Paulo, quando a gente passa frio, dá cãibra? Pode dar. O mecanismo ele é bem parecido, né? E aí a opção aí da bolsa quente seria uma opção quente. Isso mesmo. Une o útil ao agradável, na verdade, né? O friozinho aquece um pouquinho e melhora a cãibra. Mais uma pergunta, a da Viviane foi respondida, né? Foi: Diego, a dor muscular também pode deixar os braços vermelhos e inchados? Pode. Braço vermelho, inchado, com dor, são 3 sinais de que existe algum processo inflamatório nessa região. Então, são os 3 sinais e sintomas da inflamação.
tá? Então, dependendo do grau de lesão ou do grau realmente de acometimento dessa musculatura, pode ficar vermelho. Em situações extremas, que são os indivíduos que fazem uma atividade física sem preparar essa musculatura para suportar essa atividade, uma atividade exaustiva, a gente pode observar até casos graves de inchaço, de vermelhidão, que requerem cuidado médico e às vezes hospitalar. Nossa, eu porque não sabia. Dependendo do grau da lesão muscular, isso pode gerar a liberação de algumas substâncias que podem interferir no funcionamento dos rins. Então, é super sério. É muito sério isso. E então, principalmente os indivíduos que não estão preparados a fazer uma atividade mais exaustiva, atividade exaustiva de verdade. Aquele cara que quer começar a fazer o CrossFit, por exemplo, sem estar preparado. Então, isso pode gerar um problema mais sério à sua saúde que pode requerer até mesmo uma observação hospitalar. Que coisa. Próxima pergunta, Magali. Ter a postura incorreta ao dormir, sentar e andar pode provocar dores musculares crônicas na coluna e nas pernas? Com certeza. Provavelmente ela deve estar com esse problema, porque isso é muito comum. A principal causa de dor na coluna, nas costas, é postural, é mecânica. É o músculo que dói, né? É músculo. Só que tem algumas situações que a dor pode irradiar para os membros inferiores, para as pernas. Então, até mesmo naqueles indivíduos que não têm uma hérnia de disco, que é o clássico, quando a dor dá aquela dor de ciático, às vezes só uma dor muscular pode gerar um processo inflamatório e isso acabar repercutindo no trajeto do nervo. Então acaba simulando como se fosse uma dor de pinçamento do nervo. E é uma dor que paralisa. É uma dor intensa. Uma dor que paralisa. É crise. Exatamente. O doutor João Paulo Bergamaschi, isso. Dr. João Paulo Bergamaschi é ortopedista, médico ortopedista e cirurgião de coluna. Site do Dr. João Paulo é clinicaatuale.com.br, Atuale com 2 L's e I, ATUALLI, clinicaatuale.com.br. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Adorei as dicas, guardada tudo aqui. Eu tenho muita câimbra nos pés. Se eu sinto frio nos pés, os dedinhos ficam tudo assim para baixo. Fica tudo... Bolsinha de água quente neles. Vamos ver se dá para usar alguma dica aí para melhorar. Seguramente. Muito obrigada, doutor.